piazada, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de inglês, mais uma sexta-feira e a gente aqui, né? Galera, seguinte, uma aula um pouquinho diferente hoje. Não tão diferente assim, mas um pouquinho diferente, né? Por quê? Naturalmente, vocês acabam vendo comigo aqui mais a parte teórica dos conteúdos, né? A gente tem, como a gente falou na última aula, a gente vai e volta no nosso livro, né? Porque ele não é um livro linear. A gente vai no conteúdo, volta no conteúdo e a gente tem revisto agora o Present Continuous, né? Que pode ser também chamado de Present Progressive. Como vocês podem ver aqui, nessa aba, por exemplo, tá Present Progressive, aqui tá Present Continuous. Aí tá, teacher, mas qual que é a diferença entre eles? O nome só, porque é a mesma gramática, não tem diferença nenhuma. Se você quiser chamar de Present Continuous ou Present Progressive, segue seu coração, tá tudo certo, tá? Uma moto. Passou a moto. E eu tenho notado, assim, que eu tenho sentido falta um pouco, que vocês vão lembrar que no começo, quando a gente tinha aula juntos, né, presencial, vocês copiavam bastante coisa do quadro, lembram? Eu sempre colocava, eu sempre fazia o esqueminha no quadro, eu deixava vocês copiando, depois eu fazia algumas atividades no quadro, deixava vocês copiando, resolvia com vocês. E eu tenho sentido um pouco de falta disso. Então, é essa proposta que eu trouxe hoje para vocês. Algumas atividades online que eu vou fazer junto com vocês, assim como eu fazia em sala de aula, passando um por um e explicando o porquê da resposta. Isso já serve a vocês como uma revisão de conteúdo para a prova que vai ser na semana que vem. Desculpa pelo barulho, galera, mas né, não tem como evitar. E embora também depois no chat eu vá fazer uma revisãozinha, um apanhado geral do conteúdo com vocês, tá? Então aqui a gente já dá início à nossa revisão da prova na semana que vem com o nosso conteúdo mais denso, que no caso vai ser o Present Continuous ou Present Progressive, tudo bem? Então vamos lá. Se vocês tiverem a audácia, eu desafio vocês a copiar no caderno, sim, e fazer essas atividades junto comigo, tá? Para atividade de vocês entregarem no AVA, como vocês entregam toda semana, ao invés de atividade no livro, então vai ser vocês copiarem 5 frases das que a gente vê hoje na aula e anexar, tirar foto e anexar no AVA, tudo bem? Vamos lá, então. A primeira, eu tenho aqui, então. Lembrando que o present continuous ele é usado para falar de coisas que estão acontecendo nesse momento da fala, certo? Então, ele vai ter o nosso auxiliar, o verbo be. E o be, ele é um verbo que esconde 3 verbinhos atrás dele, que é o am, o is e o are. Então, são essas 3 palavrinhas, os auxiliares do present continuous. Então, aqui no caso, eu tenho a frase, o espaço que falta e o verbo entre parênteses. Ou seja, é esse verbo que eu vou arrumar na forma do present continuous e enfiar aqui dentro. No present continuous eu uso o to no verbo? Não, eu não uso to. Eu vou usar o verbo na forma de ing, para falar que algo está acontecendo, com ando, endo, indo, que é o nosso ing. Então, eu tenho lá na estrutura, não lembro a estrutura, prof, volta na aula passada, formada por sujeito, o verbo be, que no caso do he é o is, o nosso verbo que está aqui entre parênteses, que teria, em teoria, o ing no final, e essa seria a estrutura, porque o resto aqui é só um complemento. Então, antes eu tinha um he, que é ele, e a film, que é um filme. Então, eu tenho ele, um filme, e agora eu tenho um ele está assistindo um filme. Então, colocando meu auxiliar be mais o verbo com ing, eu transformei uma frase de ele, um filme, para ele está assistindo um filme. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Qual que é o meu verbo? O play. Então, vamos ver o sujeito que a gente tem. We, a computer game. O sujeito é o we, que somos nós. Qual que é o verbo be do we? É o are. Ou vai ser is, ou vai ser am, ou vai ser are. Nesse caso, como é plural, é are. E o nosso verbo play vai levar o ing atrás e Xalau, tá completo aqui. We are playing a computer game. Nós estamos jogando um jogo de computador. A de baixo, nosso verbo é o bark, que significa latir. Adivinha de que a gente está falando então? De cachorrinhos, doguinhos,
Look at the dog, eat at the cat. Então, olhe para o cachorro. Isso, lembra que o eat é para animais e objetos e o nosso dog é um animal. Então, isso, latir para o gato. Não funciona, né? Vai ter que ser isso, está latindo. Qual que é o auxiliar do verbo be, do eat? Is. E o nosso verbo bark vai virar barking. Então, olhe o cachorro. Ele está latindo para o gato. Vamos lá, mais rápido, né? Agora que a gente já lembra que é o uso do verbo be mais ing, be mais ing, be mais ing, já sabemos o que fazer no resto. Com o he, eu vou usar o is. Qual é o meu verbo? É o feed, então vai virar feeding. Feed é alimentar. Então eu tenho ele está alimentando seus coelhos. Ai, que fofo, eu também queria coelho. Uma vez eu tinha um coelho, na verdade era uma coelha, o nome dela era Lola. Aí um dia a gente descobriu que a Lola era Lolo. Cara, a minha mãe ficou louca. A Lola comeu todos os botões dos controles remotos da casa, gente. Até hoje minha mãe tem raiva da coelha, coitadinha. Vamos lá. Eles cantar uma música. Eles estão. They é plural. So they are singing a song. Eles estão cantando. She, her hair. Ela, o seu cabelo. She is washing her hair. Ela está lavando com ing. Verbo de baixo, talk. I, com I eu uso am. I am talking. Não se fala talking, tá, gente? É talking. I am talking to Doris. Eu tô falando com a Doris. Com o she. Quem que é o verbo aqui? Draw. Então, she, meu verbo be é o is. O meu draw vai virar drawing a picture, uma figura, uma imagem. Ela está desenhando uma imagem, um desenho, enfim, né? They é plural, portanto ele vai levar o are. E o meu verbo help, vou acrescentar ing atrás. E vou ter a frase they are helping their mother. Eles ou elas estão ajudando a sua mãe, na verdade, né? Não as suas mães, é uma mãe só. Eu imagino. Mas se for mais de uma também não tem problema. E aqui o you e o verbo learn. Com o you eu vou usar sempre o are. E o verbo learn, ele vai virar learning com ing, com ing. Então, aqui nas respostas, eu já vou colocar direto nas respostas, só para mostrar para vocês. Caso vocês queiram usar alguma frase dessas aqui, essa é a hora de pausar o vídeo e anotar as frases que vocês vão postar no Ava, tá? É só copiar mesmo 5 frases e postar pra gente lá no Ava, tá bom, galera? Aqui eu peguei ainda alguns que são estilo de quiz. O que é quiz? São perguntas sobre o conteúdo. Em vez de perguntas diretas, eu tenho aqui para completar também, como eu completei a anterior. Só que agora eu tenho opções, então veja só. Se eu tô... Só um pouquinho, peraí, galera, que vai passar, acho que uma... Eu tava ouvindo uma moto de muito longe, daí quando ela chegou aqui foi super alta, por isso que eu meio que parou aquela hora muito rapidinho. I'm sorry. Aqui, lembrando que eu tenho três opções, mas o present continuous, ele sempre precisa do quê? Ele vai precisar de um verbo be, ele vai precisar de um verbo com ing para funcionar. Então, se eu vejo aqui a primeira opção, já não dá porque não tem nem be nem ing. Putz, aqui tem o be no am, mas não tem ing. Aqui tem o be, tem o ing. Então, eu já sei por eliminatória que essa aqui é a minha resposta correta. Eu estou dirigindo para o trabalho nesse momento. So, I am driving to work. A segunda, she always it's driving me crazy. Ela está sempre alguma coisa com ando, indo. Tá me enlouquecendo. It's driving me crazy. Eu falo, tá me enlouquecendo isso aí. Então eu sei que eu tenho que ter um verbo be. Qual tem verbo be? Opa, aqui tem verbo be e aqui tem verbo be. Então eu sei que é uma dessas duas. E o verbo tem que ter ing. Putz, aqui não tem ing no verbo, então não pode. Aqui tem. Temos o verbo be, temos ing, portanto é essa a nossa resposta. She is always talking. It's driving me crazy. Ela tá falando o tempo todo, isso tá me enlouquecendo. Vamos lá. We com I a gente sabe que vai ter are. Então, opa, aqui temos o verbo be e aqui temos o verbo be também.
Verbo com ing, talking com ing, talking sem ing. Adivinhe? We're talking here. Do you mind? A gente tá conversando aqui. Você se importa? Dá licença? A number 4, the fireman. Fireman é bombeiro, pode ser tanto fireman como firefighter. Então, o bombeiro está lutando com o fogo. Contra, na verdade, né? Verbo be. Opa, aqui temos verbo be. Aqui não. Opa, aqui temos verbo be. Vamos lá. Verbo com ing. Putz, aqui não tem, então não pode. Aqui tem. Então, the firemen are fighting the fire. Nossa, parece um trava-língua, né? The firemen are fighting the fire. Ih, ó, lancei a braba pra vocês, hein? Quero ver no desafio, quero ver depois vocês no chat falando comigo. The firemen are fighting the fire. The firemen are fighting the fire. Que massa, eu quero ver vocês falando depois no chat, hein? The firemen are firing the fire. Não, pera. The firemen are fighting the fire. Eu aposto que vocês estão tentando falar nesse momento com vergonha, com medo de que alguém esteja ouvindo vocês e achando que vocês estão bem malucos. Mas, gente, tá todo mundo maluco junto aqui, então. The firemen are fighting the fire. Arrasei. Melhor do mundo. Quero ver vocês depois no chat, hein? Number 5. A pergunta aqui, número 5. She, então eu sei que o she aqui eu vou ter que encontrar um is. Vamos lá. Primeira tem is? Não. Segunda tem is? Não. Terceira... Opa, marquei sem querer. Terceira tem is, quarta tem is, a outra não tem, a outra tem am. Putz, não dá, né? She am, não tem como. Se eu tenho essas duas com is, por eliminatória, agora eu vou procurar que tem ing. Do não tem, doing tem. Portanto, tchanã, she is doing her homework in her room. Ela está fazendo a tarefa dela no quarto dela. A number 6. I don't think they blah 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 very hard, are they? Eu não acho que eles estão fazendo alguma coisa muito duramente, estão? Vamos lá, eu tenho they, que é plural, então temos que achar as opções com are. Are, not are, not are, not are. Is, putz, tá fácil aqui, hein? Já tá aqui, ó. I don't think they're working very hard, are they? Eu não acho que eles estão trabalhando tanto assim. Estão? I don't know. Se formos nós teachers, estamos. She me crazy. Ela me enlouquece. Lembra lá em cima quando a gente viu a expressão she drives me crazy? Ela me enlouquece. Ou he drives me crazy. Ele me deixa louco. Então eu tenho aqui na she. Vamos ter que ter um is. Opa, is aqui. Opa, is aqui. And that's it. É isso aí. Drive não tem ing. So sorry, bye bye. Driving com ing. She is driving me crazy. Ela tá me enlouquecendo. Não tem nada de ela tá me dirigindo, tá, galera? Fica estranho isso, né? A antepenúltima, we are ou we is? We are, né? Então não tem como eu falar we is, porque we é nós, is é. Não posso falar nós é, né? Então, we are, we é. Não vai ter como, né? Já tem aqui por eliminatória. We are going to town right now. A gente está indo para a cidade agora nesse momento. Moramos num lugar longe da cidade, estamos indo para perto da cidade nesse momento. And I é com is, com am ou com are? Com am. Então, I is, no, I are, no, I am, yes. I, nada também não dá. Então, já tenho aqui. I'm standing here alone. I am standing here é uma expressão, tá, gente? It's an expression that we use when you are alone. É uma expressão que você usa quando você tá sozinha em algum lugar ali, esperando. Então, eu estou esperando aqui sozinha, all alone. Sem ninguém comigo. Que triste essa, né? The last one, a última. Look, she, blah, blah, new shoes. E she é is, né? Então, she wears no, she am no, she is, yes, she am no, she am no. Por eliminatória, she is wearing new shoes. Olha, ela está usando novos calçados.
Galera, então é o seguinte, essa foi aqui ó, we reached the 10 of 10, acertamos 10 de 10, 100%, very good, you were awesome, muito bem, vocês foram incríveis. Então, gente, vocês podem parar o vídeo na hora que vocês quiserem para anotar essas 5 frasezinhas, tirar foto e anexar lá no Ava, como sempre essa é a nossa atividade de hoje, tudo bem? Daqui a pouquinho, essa já foi a nossa primeira parte da review para a prova da semana que vem. E daqui a pouco no chat eu também vou fazer uma reviewzinha com vocês. Um beijão, até daqui a pouquinho e tchau!